Em alguns lugares tradicionais da capital do Amazonas, é possível ouvir o canto dos pássaros como antigamente. Isso em pontos muito conhecidos da cidade. Essa situação contrasta com o período normal, quando a cidade revela uma agitação de cidade mais populosa da Amazônia e que recebe turistas de todos os pontos do Brasil e do mundo. Aliás, o setor de turismo está sentindo a falta de agitação que a cidade estava tão acostumada. E um dos lugares que mais ilustram essa situação é o aeroporto. Agora nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de Manaus. Esse aqui é o desembarque doméstico. Como vocês podem ver aí, completamente vazio. Isso daí ainda é uma consequência da pandemia, né? Então o turismo ainda não tem previsão de volta do cliente nacional, né? Ainda com essa questão da pandemia se alastrando pelo Brasil. E o aeroporto permanece dessa maneira aqui, completamente vazio, algumas lojas abertas, mas sem previsão A mesma calmaria ainda pode ser de aumento de presenciada em um fluxo. dos pontos também tradicionais da cidade, a Orla da Ponta Negra, um lugar muito bem frequentado pela população local e por turistas. Aliás, a Ponta Negra mudou bastante nos últimos Essa anos. região da Praia da Ponta Negra, ela passou por uma revitalização de 2013 até 2014 para ser o local onde as pessoas vinham para assistir os jogos da Copa, o FIFA Fan Fest. E com isso a praia foi aterrada, fazendo com que o nível dela ficasse alto durante o ano todo. Antigamente, essa praia aqui ela não existia, era uma praia bem mais baixa. Então no período de junho, quando o rio está alto, ela não existia. E depois desse aterro que foi feito aqui, a praia existe o ano todo. Uma coisa é certa, embora o movimento seja ainda expressivo na cidade, mas para o setor de turismo, os negócios, como em todo canto, estacionaram, o que está deixando o trade em compasso de espera para retomar as atividades. Bem, como está o turismo na nossa região? Aqui em Manaus, aqui no Amazonas? Bem, é, esse mês de julho nós tivemos já algumas flexibilizações, né? O turismo começa a voltar às suas atividades, claro, muito modestamente, devido às recomendações, né, da OMS e também as recomendações do Ministério do Turismo. Algumas agências de turismo já começaram a desenvolver os seus roteiros terrestres, né? Sendo que esses roteiros terrestres eles estão muito limitados. Então, a maior parte dos veículos que estão saindo aqui de Manaus para outros municípios, como Presidente Figueiredo, eles estão com uma capacidade somente de 50%. Né? Então, para visitar as cachoeiras, também tem uma outra solicitação. Né? Inicialmente, a gente não precisava de solicitações para conhecer Presidente Figueiredo, mas agora precisa devido a esse número de pessoas em cada cachoeira para evitar aglomerações. Né? Roteiros fluviais ainda estão proibidos, principalmente por se tratar de navegação para evitar aglomerações, e principalmente em áreas indígenas. Daí a razão que unidades de conservação e áreas protegidas, áreas indígenas, ainda não foram abertas para o turismo. Nós estamos tentando desenvolver aqui o que é possível, né, com a parceria dos locais, dos atrativos, para que isso possa se desenvolver de uma maneira eficaz, que seja tanto bom para a atração como para o agenciador, para a agência de turismo, para o operador de turismo. Mas ainda está muito complicado, a gente não consegue desenvolver as atividades em 100% e estamos esperando que com esse número de casos está caindo bastante aqui em Manaus, a gente possa retomar as atividades o mais breve possível com rapidez.
Bem, então a nossa expectativa é que o turismo, pelo menos o local, ele se mantenha erguendo até dezembro, né? E o turista nacional comece a vir a partir de dezembro, né? A gente acredita que com as festas de fim de ano possa ser que a gente tenha um movimento maior, né? E a expectativa é que a gente consiga desenvolver as atividades. Hotéis de selva também já estão funcionando, mas somente com 50% da capacidade. O transporte fluvial aqui, se não estou enganado, já voltou a funcionar também com somente 30% da capacidade para outros estados, né? Mas dentro da região amazônica, dentro daqui do Amazonas, o transporte fluvial ainda não foi liberado justamente porque o número de casos nos municípios ainda tem crescido bastante. Aqui em Manaus tem caído, né? Tanto é que hospitais de campanha já foram desativados, né? E isso aí criou uma expectativa muito grande nas pessoas. Então as pessoas agora estão com vontade de sair, procurar alguma coisa para fazer devido a essa abertura do comércio, né? Mas claro, seguindo as regras, os pedidos que a OMS pede e o Ministério do Turismo também.